Você já pensou no Espírito Santo como uma espécie de força invisível, um poder distante ou uma energia sobrenatural? Hoje vamos desvendar um mistério essencial da fé cristã. O Espírito Santo não é uma força qualquer. Ele é uma pessoa viva, tão real e presente quanto o Pai e o Filho. Assim como o Pai ama, guia e fala, o Espírito Santo age com propósito, vontade e intimidade. Ele ensina, consola, intercede e até mesmo se entristece. João 14:26, Efésios 4:30. Não estamos falando de uma energia mística, mas de alguém que deseja se relacionar com você pessoalmente. Nas Escrituras, vemos ele agir de forma única, batiza, capacita, revela verdades e até orienta decisões. Atos 13:2. Se o Pai é amor e o Filho é a verdade encarnada, o Espírito Santo é o próprio sopro de Deus em nós, transformando corações e renovando vidas. Então, que tal parar de tratá-lo como um algo e começar a conhecê-lo como um alguém? Ele não é um recurso a ser usado, mas um amigo a ser amado. Se você quer entender como experimentar essa relação autêntica com o Espírito Santo, fique até o final deste vídeo. E não se esqueça, deleite-se na comunhão dele. Olá pessoal, eu me chamo Presbítero Samuel e vou trazer para vocês 5 versículos que falam sobre o agir e o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você deixe o like para fortalecer o vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder conteúdo como estes, para edificar e fortalecer a sua fé na presença do Senhor. Amém? O primeiro versículo se encontra lá em João capítulo 14, verso de número 26, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, este ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu tenho lhe dito. Este versículo nos ensina sobre o trabalhar e o agir do Espírito Santo em nossa vida, nos ensinando sobre a verdade do Evangelho, esta verdade que nos liberta e esta verdade da palavra do Senhor que nos santifica. O Espírito Santo de Deus irá trabalhar em nossa vida, nos ensinando a nós vivermos de acordo com os princípios, os valores e a verdade do Evangelho, baseando-se a nossa vida exatamente nos ensinos de Jesus, que é amar o próximo, que é viver em santidade, que é amar a Deus. O segundo versículo, meu querido, que nós iremos meditar se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 22, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este versículo, meu querido, mostra o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, produzindo uma transformação no nosso interior, nos libertando das paixões e dos desejos da carne, fazendo a gente viver em torno da vontade do Senhor para as nossas vidas, para que através das nossas atitudes, das nossas escolhas e das nossas vontades, possamos brilhar e refletir o caráter de Cristo através das nossas ações. O terceiro versículo que nós iremos meditar no agir do Espírito Santo em nossas vidas se encontra lá em Romanos capítulo 8, verso de número 26, que diz assim a palavra do Senhor: Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo, meu querido, mostra o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas em momentos das nossas fraquezas, quando nós estamos passando por alguma adversidade, prova ou tribulações, e que isso causa dentro de nós ansiedade, medo, angústia, aflições. O Espírito Santo de Deus se apresenta como o Consolador, o intercessor das nossas vidas junto ao Pai, para nos consolar, nos fortalecer e nos ajudar em momento de fraqueza em que estamos passando. Paulo afirma dizer que nas nossas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O Santo não vai agir na nossa vida de acordo com a nossa vontade,
mas agirá em nós de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que é necessário Ele agir para fortalecer, ensinar, nos direcionar e nos ajudar em momentos difíceis, para nós mantermos firmes e constantes na presença do Senhor. Por isso o Espírito Santo, ele é o intercessor e consolador das nossas almas. O quarto versículo que eu iria apresentar para vocês se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Esse versículo mostra que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós por meio da palavra que nos santifica, para que nós venhamos conservar puro, santo e irrepreensíveis diante do Senhor até a volta de Jesus. O Espírito Santo, ele deseja com que nós venhamos estar limpo por dentro, para que o Deus Santo, puro e verdadeiro possa habitar verdadeiramente em nosso ser, porque o Espírito Santo e nem Deus irá habitar em um coração sujo e contaminado com o pecado, em um homem que ainda tem prazer no pecado, que vive em torno das paixões que o mundo oferece. O quinto versículo, mas não menos importante, se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Este versículo mostra o trabalhar do Espírito Santo na vida dos irmãos e na igreja, capacitando e habilitando homens e mulheres cheios de ousadia, de fervor no poder do Espírito Santo de Deus, para levar a mensagem das boas novas de transformação e de salvação para aqueles que estão perdidos, precisando de serem resgatados pela graça do Senhor Jesus, mostrando através do nosso bom testemunho da obra de salvação e do resgate eficaz por meio da graça em nossas vidas, mostrando assim que Jesus me salvou, Deus também pode salvar a qualquer pessoa que abre o seu coração para a graça do Senhor, para o verdadeiro amor de Deus, e que está disposto a largar o pecado e viver em santidade, em temor e obediência à palavra do Senhor. Nós, cristãos, possamos deixar não só o Espírito Santo nos capacitar para a obra do Senhor, como também trabalhar dentro de nós, gerando santidade, temor, obediência, o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir o chamado de Deus de acordo com a vontade do Senhor.